Olá a todos, quero dar o início a uma série de vídeos cujo tema é sobre a Constituição da República Portuguesa. E hoje quero começar pelo preâmbulo, que é o resumo da reunião que foi feita pelo Movimento das Forças Armadas, onde foi estabelecido a Constituição da República. Eu tenho aqui, vou mostrar, esta aqui é a sétima revisão constitucional, o livro que está aqui assim, e vou ler, e a ideia destes vídeos, claro que eu não vou falar da Constituição toda, porque havia aqui muito pano para mangas, mas quero fazer alguns vídeos sobre este tema para tentar ajudar em alguns aspectos que eu acho que é interessante. Na minha opinião, na minha humilde opinião, este tema da Constituição deveria ser um tema que se deveria ensinar nas escolas portuguesas. Porque, principalmente no ensino secundário, deveriam todos os alunos ter aulas acerca deste assunto, para que de facto nós, como cidadãos, possamos saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres também perante a sociedade. Então vou começar pelo preâmbulo, vou ler para vocês e diz assim: a 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar a Constituição que corresponde às aspirações do país. Então, os representantes do povo o que é que fizeram? Deliberaram o seguinte: a Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprova e decreta a seguinte Constituição da República. Este é o preâmbulo, o que foi determinado a 2 de abril de 1976 neste país. O interessante aqui, que eu queria realçar neste primeiro vídeo, é que foram decretados um caminho, foi decretado o caminho que o povo português decidiu a partir desta data. Para além das defesas basilares da democracia e do Estado de Direito democrático,
diz aqui que se abriu caminho para uma sociedade socialista. Ora, aqui começa um pequeno problema. Eu não sou contra o socialismo, nem contra o comunismo, nem contra nada. Na verdade, falo-vos francamente, eu não tenho nenhum partido político e, sinceramente, tenho uma grande dificuldade em fazer parte ou querer ou discutir assuntos políticos, porque não me revejo neste momento, na atual situação do país, eu não me revejo em nenhum partido político, em nenhuma ideologia. Mas o que eu quero realçar aqui é que a Constituição da República, apesar de ser uma Constituição muito interessante, nós já vamos depois, noutros vídeos, falar, no meu ponto de vista, começa aqui com um problema, porque foi decidido abrir caminho para uma sociedade socialista. Mas foi decidido por quem? Aqui, segundo está falado no preâmbulo, pelo povo. Será que todo o povo concordou com isto? Provavelmente a maioria. Será o socialismo a resposta que Portugal necessita? É uma boa pergunta, não é? Eu não faço a mínima ideia. Mas é interessante que, ao lermos a Constituição, vamos verificar alguns pequenos indícios que podem, por vezes, nos levar por caminhos que podem não ser os melhores. Então fica aqui esta minha observação, mas no geral, neste preâmbulo, acho muito interessante o que ficou determinado: derrubar o regime fascista. Pelos vistos, ninguém quer voltar a um regime fascista, e também de restabelecer, de restituir os direitos e liberdades fundamentais ao povo português. E isto sim é absolutamente importante. E pronto, terminamos então aqui este vídeo que ficou no preâmbulo da Constituição da República Portuguesa.